Então, irmãos, acho que estava todo mundo aqui na aula passada, né? Nós falamos sobre o avivamento de Azusa, que foi o maior, considerado aí o maior avivamento, né, que já ocorreu. Temos tanto de pessoas envolvidas, quanto de impacto e frutos. Esse movimento deu origem ao que nós conhecemos como movimento pentecostal. Então, nós sabemos o grande impacto, né? Principalmente aqui no Brasil, onde nós somos tremendamente influenciados por esse movimento. E muitos de nós, mesmo em igrejas consideradas mais tradicionais, né, como batista ou presbiteriana, somos de alguma forma envolvidos com o que os pentecostais pregam, com o que os pentecostais utilizam nos seus cultos, nas suas liturgias. E fomos impactados também de alguma forma. E aqui no Brasil especialmente, né, muitos missionários americanos vieram para cá. Tivemos origem das Assembleias de Deus, né? Então é um movimento gigantesco no Brasil. Eu acho que se não me engano, é a maior igreja evangélica brasileira. Muitas pessoas. Também eu estava vendo até uma questão interessante. Antes no Brasil não se permitia, né, terem protestantes vindo para cá, porque era um país totalmente católico, né? E aí quando fizeram um acordo com a Inglaterra, os primeiros protestantes vieram para cá. Só que o acordo era de que eles não poderiam utilizar dos templos ou fazerem templos físicos como os católicos romanos. Então é por isso que os primeiros protestantes que vieram para cá começaram as suas comunidades de forma bem simples, em lugares simples. Por isso que quando vieram os pentecostais para cá, né, e a gente tem esse crescimento, nós temos aí uma diferença no Brasil muito clara entre uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica, protestante e uma igreja católica, né, em termos ali da estrutura da igreja. É interessante que no Brasil foi devido a essa questão. Tá? Então, os evangélicos em si, não que eles não liguem para a parte física, para a beleza física do templo, mas eles foram limitados em relação a isso, né? Então, infelizmente, foi o que aconteceu. Bom, isso é só uma curiosidade, tá? E aí, tiveram outros movimentos posteriores aos pentecostais ali de Azusa, tá? Então, pensem que foi um movimento muito grande, saíram muitos missionários, e aí, ali eles já estavam envoltos, né, de dons espirituais, principalmente o dom de falar em línguas. Era o principal dom de falar em línguas. Então, se a gente pega ali evidências do avivamento de Azusa, o maior foco vai ser do dom de línguas, tá? Foi um divisor ali para eles. Não que não existiam outros dons, mas não tinha uma ênfase muito grande, e os relatos não focam nesses outros dons, focam mais no dom de línguas. E a partir disso, então, muitos começaram a tentar criar uma espécie de defesa teológica daquilo que estava acontecendo, né? Imaginem que no movimento de Azusa tinham diversas denominações, diversas pessoas envolvidas e algo sobrenatural acontecendo. Então Deus estava derramando o Espírito dele, manifestando de forma grandiosa, e aquelas pessoas estavam, nossa, como é que a gente vai então conseguir olhar nas Escrituras, isso que a gente está vendo aqui tem relação com Pentecostes, daí veio o nome, e como que a gente vai defender isso teologicamente? Então, nesse momento em Azusa era o que estava na mente desses irmãos. E aí, um deles que tem o nome de David Wesley Milland. Em 1910, ele escreve um livro chamado Pacto da Última Chuva e o Poder Pentecostal. E aí é um livro que ele vai discorrer teologicamente sobre o que estava acontecendo em Azusa e vai tentar fazer uma defesa daquilo que
que estava ocorrendo, tá? E aí ele vai falar assim que esse avivamento pentecostal em Azusa foi como se fosse uma última chuva de Deus, prometida por Deus no Novo Testamento e no Antigo Testamento, de forma que iria acarretar em uma grande colheita de almas para assim terminar essa era e Jesus vir e entrar numa era vindoura. Então essa era a ideia desse irmão do Milland, tá? Nesse livro que ele vai escrever sobre as últimas chuvas. E aí, como que ele conseguiu desenvolver isso teologicamente? Ele argumentou que em Israel, ali no Antigo Testamento, nós vamos ver passagens em que Deus vai falar sobre as primeiras e as últimas chuvas, que é como se fosse um ciclo natural que teria na terra de Israel, onde Deus iria enviar as primeiras chuvas e as segundas chuvas. Então, as primeiras chuvas ali, onde ocorria a semeadura, para que a semente pudesse germinar, chegar na sua maturidade, e na última chuva, uma chuva de colheita, onde você iria encher os grãos, e aí Israel iria colher frutos ali, né, das chuvas que Deus enviaria. Então, é como se Deus está usando algo físico, natural, para simbolizar alguma coisa. Então, Deus está simbolizando que é Ele, né, que está sustentando Israel. E aí, no Antigo Testamento, essa primeira referência a essas chuvas vai estar em Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, versículo 13, é falado assim que: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, seu Deus, e servindo-o de todo o coração, de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham seu cereal, e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Então, aqui Israel, antes de entrar na terra ali da aliança, na terra prometida, Deus vinculando o envio das chuvas com a obediência do povo. Olha, se vocês obedecerem, seguirem o caminho, me amarem, eu vou enviar chuvas. É uma promessa do Senhor. Ele iria enviar. Tanto que Deus também institui depois o ano de jubileu, o descanso sabático da terra. Deus ordena um descanso para a terra, para Israel. Por quê? Porque Deus queria mostrar que, olha, então, nesse último ano, antes desse ano de descanso, eu vou enviar uma colheita ainda mais farta, para que vocês guardem. Então, tudo isso envolvendo uma relação, né, do povo de Deus com o próprio Deus. Obediência. E ele enviaria, então, as chuvas, tá? Então, essa primeira chuva, irmãos, que é a chuva de outono, ela é conhecida como a temporã. Ela iria ocorrer no início da estação de crescimento da lavoura, como eu já falei para os irmãos ali, logo após o plantio. Deixa eu corrigir aqui. E eles fariam com que as sementes germinassem e enraizassem, dando-lhes o ímpeto inicial para o seu crescimento até que chegassem à maturidade. Eu vou ler aqui, irmãos, para que os irmãos tenham entendimento daquilo que a chuva ocorre no físico, mas já tenham em mente que os pentecostais já estavam fazendo uma aplicação espiritual disso. Então, a chuva temporã, início do plantio, fazendo com que as sementes germinassem e enraizassem, dando-lhes o ímpeto inicial para o seu crescimento até que se chegassem à maturidade. E a última chuva, que é a chuva de primavera, ela é conhecida como uma chuva serôdia. Ela ocorria no final da estação de crescimento, amadurecendo os frutos para a colheita. Entre as duas estações havia um longo período de seca, em que apenas chuvas isoladas ocorriam. Então, essa é a definição física do que eram essas chuvas para Israel. E aí, irmãos, incrivelmente, os pentecostais não foram os primeiros a fazerem uma aplicação física dessas chuvas no âmbito espiritual. Se encontra base teológica sobre essas aplicações espirituais já no Antigo Testamento. Então, por exemplo, diversos profetas vão usar esse símbolo das chuvas como as promessas e bênçãos espirituais de Deus para o povo. E Oséias, ele é o primeiro a fazer isso. Então, ele fala ali, Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol,
ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então ele está fazendo uma aplicação espiritual, né? Ele está falando que o próprio Senhor vai aparecer para eles, como é certo que vai aparecer as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Então Oséias faz uma aplicação espiritual daquilo que é físico. E aí Joel, em Joel 2, 23, lembrando, Joel 2, aquela promessa ali do derramar do Espírito Santo, que tem conexão com Atos 2, né? Que Pedro vai falar que em Atos 2, aquilo que estava ocorrendo tinha relação com a promessa de Joel, que Deus derramaria ali para todos os tipos de pessoas, né? Jovens, velhos, profetizariam, teriam sonhos, visões, escravos, livres, todo tipo de pessoa. Só que em Joel 2, 23 é falado algo, porque assim, se nós pegarmos Joel, os irmãos forem ler o livro de Joel, parece um pouco estranho, porque Deus está falando ali das pragas de gafanhoto que ele ia levar e trazer para o povo. Ele está falando que Deus levaria pragas de gafanhoto. Daí, em Joel 1, tem uma descrição desses tipos de gafanhotos, são gafanhotos diferentes. E aí o livro já começa assim, parece um pouco estranho, Deus falando de um juízo. E aí logo em seguida, nessa mensagem profética, no 2º capítulo, Deus vai falar algo sobre arrependimento do povo, uma assembleia solene que eles deveriam fazer, se arrepender dos seus pecados, e aí Deus traria esse derramar. E aí Deus vai conectar isso com o fim dos tempos. Então, isso é totalmente parte de uma mensagem profética, né, irmãos? A literatura profética, ela tem esse teor de apontar para um momento, mas também apontar para vários momentos possíveis, né? Às vezes, vários cumprimentos possíveis. Nós cremos que Joel 2 teve um cumprimento em Pentecostes, mas depois, esses irmãos creem que Joel 2 aconteceu de novo. E creem que pode acontecer de novo, e de novo. Porque eles apontam exatamente para esse momento. O sol em trevas, a lua em sangue, que está conectado com a vinda de Jesus, o dia do Senhor. Então, eu tenho essa visão também que Joel 2 vai um derramar de Deus em ciclos e ciclos ao longo da história até que Jesus venha. E Joel 2, 23 é falado assim, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como fazia antes. Então, é uma promessa do Senhor dessas chuvas, tá? Está linkado com a questão dos gafanhotos, ali da época de Joel, também está linkado com uma questão espiritual. Tanto que depois Joel vai discorrer como derramar do Espírito, como essas chuvas. Zacarias 10, versículo 1, é falado assim: peça ao Senhor a chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva, e lhes dá as plantas do campo. Então nós vemos vários profetas, né, citando essa questão das chuvas e fazendo aplicações espirituais. Aí no Novo Testamento, irmãos, nós temos o Tiago. Ele vai falar no versículo 7 do capítulo 5. Ele fala assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Então ele está falando o quê? Da vinda do Senhor, do dia da vinda de Jesus. Só que ele vai falar que nós somos como agricultores que aguardam por essas chuvas. Ou seja, é uma aplicação espiritual também, uma relação dessa metáfora, né, que ele está usando, essa figura de linguagem do agricultor com a colheita, com a espera das chuvas, como nós esperando a vinda de Jesus. É porque tem uma relação mesmo com a vida do Senhor, né? No versículo seguinte fala: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Exato. Então ele vai falar da vinda do Senhor, dessa espera, do aguardo, ao mesmo tempo falando da questão das chuvas. E aí, esses irmãos, então,
Pensem com a cabeça deles, né? Que eles estão ali pós Azusa, envoltos ali de um derramar do Espírito, pessoas manifestando dons. Eles começam a conectar essas questões. E aí esse irmão, o Milland, ele reúne esses colegas pentecostais e vão falar que a primeira chuva ela estaria relacionada com o primeiro derramar do Espírito em Pentecostes, que continuou durante o primeiro século. Depois disso, vem um longo período de seca, onde os dons eram raros. E aí, no avivamento pentecostal, em Azusa, nós teríamos o derramar da última chuva do Espírito Santo, sendo então um sinal do iminente fim desta era e do retorno de Cristo à Terra. Então imagine, irmãos, se acontecesse hoje, imagina, você tem os grandes relatos ali no dia de Pentecostes, em Atos, daí acontece um grande derramar de Deus e muitas pessoas envolvidas, pessoas saindo para missões, pregando, e esse movimento pentecostal crescendo de forma exponencial. O que esses irmãos começaram a argumentar? Olha, isso aqui tem relação com Atos. O derramar de Atos ele foi a primeira chuva, teve um período de seca com pequenas chuvas, então seria tudo que nós falamos aqui ao longo de toda a história da igreja, pequenas chuvas do Senhor, mais um período de seca, e aí agora Deus derramou de novo e Jesus vai voltar. Então o pensamento deles era, Jesus está voltando, essa é a última chuva, vamos ter uma grande colheita, muitas almas vindo para o Senhor Jesus. Então eu imagino, se acontecesse isso hoje, é claro que já aconteceu isso aqui, é difícil conectar, mas vamos imaginar que não tivesse Azusa. Se acontecesse isso hoje, a gente ia fazer a mesma conexão, provavelmente. E aí, eu quero que os irmãos... últimas. Exato. Últimas chuvas, né? Não a última. E aí, eu quero que os irmãos guardem essa ênfase pentecostal, porque ela vai ter desdobramentos nos próximos movimentos que nós vamos ver aqui. Então, irmãos, só queria ressaltar antes, então os irmãos guardem essa questão das chuvas, tá? Das chuvas relacionado com o movimento pentecostal, com essa teologia pentecostal se formando. E aí, só queria citar para os irmãos que esse avivamento de Azusa teve um crescimento gigantesco, mas os irmãos colocam aqui que se iniciou uma tendência do denominacionalismo entre as igrejas envolvidas nesse avivamento. O que significa? Imagine que tinham vários irmãos de diversas denominações, tudo ali, e todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Os anos foram passando e as igrejas foram desenvolvendo as suas teologias. Então, um dava uma ênfase em uma coisa, outro dava ênfase em outra, outro dava ênfase em outra. Daí eles começaram a não conversar entre si. O que aconteceu? Olha, então, aqui uma denominação, aqui outra. Eu tenho a minha denominação e eu levo aquilo que aconteceu em Azusa, eu vou carregar isso para a minha vida. E outra denominação, não, eu carrego a verdadeira... Entendeu? Então começou essa guerra denominacional, que é muito comum até mesmo hoje, né? Então é fácil de entender que isso aconteceu. Então nós vamos ter distinções teológicas, denominacionais dos movimentos, que acarretou na instauração de novas igrejas. E aí, irmãos, nós também falamos na aula passada que nós tivemos essas divisões não somente no âmbito teológico. Lembra que a Júlia comentou de que haviam igrejas de pessoas negras? Em Azusa havia tanto negros como brancos em um momento de separação racial nos Estados Unidos. Então o avivamento meio que uniu essas pessoas. Anos passaram, o que aconteceu? Olha, eu vou abrir uma igreja só para negros, igreja só para brancos. E isso aconteceu, tá, irmãos? Então, é meio aquilo que a Varta falou na aula passada, né? De que ela foi lá nos Estados Unidos, ela foi visitar uma igreja negra e realmente ela
ali estava ali e sentia meio diferente, né, ali do contexto. Como também existiam igrejas de pessoas brancas, e meio que isso acontece até hoje nos Estados Unidos. É um pouco complicado mesmo, imagina, mesmo anos e anos, isso aqui acabou, né, ali nós temos o Martin Luther King e tudo mais, então isso acabou nos Estados Unidos, mas esses frutos negativos permaneceram, né, de alguma forma. Então, isso estava ocorrendo ali no momento também, tá? E bom, agora a gente avança um pouco no tempo. Imaginem que começaram a se iniciar então diversas denominações pentecostais e diversos movimentos pentecostais diferentes nos Estados Unidos. E nós vamos dar início agora ao que chama-se de avivamento de cura, ou o movimento de cura. Alguns irmãos não chamam de avivamento, tá, irmãos? Porque, diferentemente dos demais, não haviam milhões de pessoas envolvidas, mas era um movimento muito grande, principalmente nos Estados Unidos. E alguns até espalharam ao redor do mundo. E aí o primeiro deles é esse avivamento de cura, que aconteceu em 1946, ele iniciou em 46. Como é que isso funciona? Hoje em dia, se nós falarmos de cura divina, isso é algo um pouco comum no nosso meio. Falarmos sobre cura divina, sobre Deus curando, você impondo as mãos nas pessoas e orando para que elas sejam curadas, você orando por cura. Mas naquela época não era comum, irmãos. Então, assim, não tinha-se essa ênfase de que Jesus ele curava, assim, no sentido de eu ir ativamente orar pela pessoa e orar para que a cura aconteça naquele momento exato. Você tinha orações, intercessões, mas não aquela, olha, eu vou orar para você ser curado agora. Posição de mãos e tudo mais. Isso não existia no momento. E até mesmo em Azusa não tinha essa ênfase. Existem relatos em Azusa que pessoas foram curadas, sim, mas em Azusa, irmãos, a prática deles era muito mais de esperar a manifestação do Espírito. Então é como se eles estivessem num culto e eles estavam ali aguardando o Espírito manifestar. Isso acontece, acho que até hoje, nos círculos pentecostais. Assim, todo mundo fica quieto, aguardando o manifestar do Espírito. Acontece isso, bem desse movimento. E aí, não se tinha essa ênfase ativamente na oração por cura, tá? Em Azusa. Isso foi começar a acontecer nesses movimentos de cura. Da onde que eles tiraram isso, teologicamente? É muito fácil. Se nós lermos os evangelhos, vamos ler os evangelhos sem... Vamos supor que nós não temos base teológica nenhuma, é a primeira vez que eu estou lendo os evangelhos. Eu vou lá, começo a ler e vejo que Jesus curou diversas pessoas ao longo do ministério dele. Ah, mas é Jesus. Tá bom. Você vê depois Pedro curando, Paulo curando, às vezes pessoas tocando nas vestes de Paulo, Pedro, sendo curadas. E você vê o próprio Cristo, por exemplo, em Marcos 16, 17, Marcos 16, versículo 17, ele vai falar assim: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporarão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Então, é falado que aqui João Marcos, que é um discípulo de Pedro, está falando, olha, Jesus prometeu isso e ele, de fato, acompanhou os discípulos com esses sinais. Obviamente, irmãos, algumas correntes teológicas de hoje, né, das igrejas mais tradicionais, vão dizer, por exemplo, que isso era uma promessa para os discípulos ali no sentido dos apóstolos, para confirmar a mensagem deles, tá?
que não seriam para todos. Mas isso é de certa forma, uma inferência no texto, né? Não deixa claro, o texto não parece deixar claro para nós quais são os discípulos. Então, e propriamente essa palavra discípulo não estava relacionada só aos 12. Lembra que existiam as multidões, os discípulos e os 12. Então eram subdivisões ali dos mais íntimos com Jesus. E os discípulos são aqueles que criam em Jesus, tá? Então assim, numa leitura sem colocar nada ao texto, essa seria talvez um primeiro entendimento que nós teríamos. Uma coisa mais séria tem aí, eles falam que os que não aceitam os dons, por exemplo, de hoje, os teólogos eles falam que no Marcos 16, no final, não eram em todos os manuscritos antigos lá que eles acharam. Em alguns sim, em alguns não tinham. Então, eles deixam de lado essa parte. Imagina, você tinha, né? Na maioria dos manuscritos, e alguns não tinham, então eles vão falar, não tinha isso aqui, não tem base. Quer dizer que você está com uma Bíblia que não tem base? Olha, eu já vi de algumas passagens falarem sobre isso e até entendo, mas do Marcos 16, aqui, essa parte aqui eu nunca ouvi. Inclusive tem na Bíblia do Plenitude, tem um comentário. Eu nunca ouvi. Eu já ouvi, por exemplo, tem algumas passagens, mas aí a gente pode ir para uma outra aula, mas eu já vi, por exemplo, falando de João 8, atire a primeira pedra, ali que Jesus salva aquela mulher adúltera. Essa passagem não está em todos os manuscritos, e realmente não está. Só que é assim que foi desenvolvido o cânone, né, irmãos? A gente não tem as cópias originais. Como que nós fazemos? São diversos manuscritos, vários. E aí os irmãos olham aquilo que tem concordância e que aparece em todos. Obviamente que podem ocorrer pequenas adições posteriores ou uma ênfase que algum discípulo de Jesus quis dar. Não significa que, então não é inspirado. Não, pode ser inspirado. Enfim, eu já vi também de uma outra passagem de quando Jesus fala da casta de demônios que só sai com jejum e oração. E aí alguns falam, acho que tiram o jejum, colocam oração. Porque parece que em alguns manuscritos colocam jejum e outros não aparece o jejum, tá? Mas essa passagem eu nunca vi, tá, irmãos? Enfim, mas pode ser que aconteça. Tudo bem. Nós não duvidamos. Mas mesmo se não aparecer, veja bem, se não aparecer em todos, isso foi uma adição, seria uma adição de alguém próximo a João Marcos, ou o próprio João Marcos. Ou da comunidade dos primeiros discípulos. Então, os primeiros discípulos provavelmente entendiam que Jesus estava acompanhando os discípulos com os sinais, que de acordo com essa promessa. Então, veja bem, de qualquer forma, você está mostrando que é um pensamento comum da época ali dos primeiros discípulos. Entende? Também foi ordem de Jesus que os discípulos, vocês entram na cidade, pregam o evangelho e curem os enfermos. É ordem. Sim. E bom, e de certa forma, em diversos outros relatos, tanto no evangelho como em Atos, nós vemos ali as curas acontecendo. Então, eu acho que é uma aplicação muito, muito válida e pertinente, tá? E aí, esse movimento de cura, irmãos, ele teve seu início ali na década de 46, né, que eu falei, com William Branham. Ele era um ministro batista de Jeffersonville, Indiana. Ele era um homem bem humilde, com uma fé simples e
quando tudo iniciou, ele estava trabalhando de madrugada como vigia de uma casa de jogos, que é esse primeiro irmão aqui, ó, do canto, tá, à esquerda. Ele era pastor de uma igreja ali em Jeffersonville, mas a igreja não conseguia pagar muito bem ele, então ele não tinha muito dinheiro para sustentar a sua família e ele mesmo. E aí ele trabalhava ali de madrugada para sustentar a família. E aí ele vai relatar que em 46 ele teve uma experiência com um anjo que disse para ele para levar o dom de cura para o mundo. Então ele fala que no dia 20, no horário das 23 horas, do dia 7 de maio de 46, após uma oração, o anjo lhe apareceu e disse: "Não temas, fui enviado da presença do Deus Todo-Poderoso para te dizer que tua vida peculiar e tuas sendas enigmáticas são para indicar que Deus te enviou para levar o dom de cura divina para os povos do mundo. Se fores sincero e fizeres com que creiam em ti, nada resistirá à tua oração, nem mesmo câncer." Então isso, irmãos, entre aspas aqui, as aspas aqui do anjo, mas é uma citação ali que o Branham relatou, tá? Então aqui tem um historiador que vai relatar esse testemunho do Branham. E aí, obviamente, irmãos, aqui é só uma aula, não damos juízo de valor sobre a experiência dos irmãos, eu estou só relatando aqui a experiência que ele teve. E aí, a partir disso, o Branham ele vai se lançar no ministério de evangelismo e cura. Então ele começa ali um ministério de evangelismo. E nesse momento, irmãos, começam a acontecer diversos ministérios de evangelismo acontecendo ao mesmo tempo, mas o William foi um dos primeiros. No começo o ministério dele não tinha muita exposição, então era bem pequeno, mas aí eu vi que alguns irmãos começaram a gostar e ajudar, tanto financeiramente quanto em questão de administração. Administrar viagens que ele poderia fazer em diversos locais, e acabou virando algo grande. Só que aí eles começam o que eles chamam de campanhas evangelísticas. Daí isso aqui foi muito comum naquele tempo, irmãos. Tanto que vão surgir outros nomes, e também vai surgir o Billy Graham. Ele vai surgir por volta ali, acho que um pouco depois, mas ele surge como um dos evangelistas ali de multidões, dessas campanhas evangelísticas. Alguns até falam que eram grandes movimentos em que as cidades ali ficavam aguardando, chegar ali os evangelistas, e movia muita gente. Só que dizem que o Branham e outros irmãos evangelistas vão ser aqueles que vão pegar nos dons espirituais. O Billy Graham, ele é um que não operava nesses dons. O Billy Graham, o foco dele era muito mais na pregação mesmo do evangelho. E aí, esse William Branham, ele vai operar no ministério de cura e de palavra de conhecimento. E aí alguns relatos vão dizer que quando esse dom se manifestava nele, ele conseguia revelar detalhes íntimos da vida de pessoas para quem ele estava pregando. Então ele manifestava esse dom de palavra de conhecimento. Ele entendia algo sobre a vida de uma pessoa e falava para ela. Na questão do dom de cura, é relatado que ele conseguia detectar ou diagnosticar doenças pelo pulso da mão esquerda do enfermo. Então ele pegava na mão esquerda da pessoa, checava aqui o pulso, ele já falava assim: você está com tal doença. Então aqui existem testemunhos e relatos de outras pessoas, que testemunham até essas campanhas e isso que ocorria. Tem um homem chamado Walter Hollenweger. Ele era um professor de missões da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ele foi intérprete do Branham na Europa em diversas ocasiões. E aí ele escreveu um livro chamado Os Pentecostais. Aí o Walter vai relatar assim que ele conheceu pessoalmente, o Branham e traduziu suas pregações em Zurique. Não se lembra de nenhum caso em que ele estivesse errado nas descrições detalhadas que fazia da vida das pessoas. Branham era tão
magnânimo que sussurrava certas revelações nos ouvidos das pessoas que buscavam a cura, para que elas não fossem captadas pelos microfones e reveladas ao público. Então existiam coisas que ele falava só para as pessoas ali, para não pegar no microfone e tudo mais. Isso muito envolvido nessas campanhas evangelísticas, tá? Então, imagine, irmãos, várias pessoas ali, eles colocavam tendas onde ficavam muitas pessoas, e ali ele orando por cura, palavra de conhecimento. Então tudo isso foi nesse movimento, tá? Ali que é chamado de movimento de cura. E aí, em paralelo com esse ministério do Branham, surgiu um outro nome também, do Oral Roberts, que é do homem ali de cima. Ele era outro grande evangelista de cura na época. E o Oral Roberts, ele vai relatar que quando ele tinha 17 anos, em 1935, ele foi curado milagrosamente de uma tuberculose já em estado avançado. Eu não sei em 1935, mas eu imagino que naquela época ali tuberculose era algo terrível, né? Eu acho que já tinha. Não sei se ele tinha cura. Eu sei que no século anterior, né, no século XIX ali, já não se tinha muita cura para tuberculose. 43 foi descoberta a cura da tuberculose. 43, então era algo ali terrível para ele na época. E ele relata que Deus curou ele. Então ele teve uma experiência com Deus e diz que Deus falou assim: eu te chamei para levar meu poder de curar a tua geração. Então Roberts, ele passa a buscar a Deus por um derramar do Espírito para o cumprimento dessa promessa. Aí alguns anos depois, em 1947, ele relata que no dia 14 de maio, depois de ele ter passado 7 meses orando e jejuando, o Roberts sentiu uma segurança íntima de que o chamado de Deus começara a se cumprir. Ele relatou que nesses dias Deus havia revelado a Roberts que ele sentiria o poder de Deus em sua mão direita e que quando impusesse as mãos sobre os enfermos seria capaz de detectar o nome e a quantidade de quaisquer demônios que estivessem presentes. Esse é o relato dele da experiência que ele teve com Deus. E aí, irmãos, ele passou a dar ênfase no seu ministério. Então era um ministério que falava muito da cura física para o corpo, mas também ele falava da salvação para a alma. E aí o sucesso do ministério foi tamanho que eles encomendavam tendas, né, para abrigar as pessoas. Ali no começo, em 1948, já tinham mais de 2.000 pessoas de uma só vez assistindo os cultos, né, participando. Só que em 1953, 5 anos depois, existiam tendas com cerca ali de 12.500 pessoas. Então eram muitas pessoas ao mesmo tempo. Sentadas, verdade. O Oral Roberts, ali de cima. E aí, irmãos, existem relatos, né, de muitos milagres grandiosos e alguns estão até mesmo registrados em vídeos na internet, que eu vou mostrar para os irmãos agora. Só vou terminar aqui. E aí, agora daqui a alguns minutos, né? E aí, irmãos, nesse mesmo tempo, tá, existiam diversos outros irmãos que foram aparecendo em ministérios de evangelismo e cura. Então imagine, foram aparecendo diversos nomes, sempre com essas campanhas evangelísticas, tá? Pessoas vindo pro evangelho, se tornando crentes, por quê? Porque foram curadas. Então você vê pessoas que eram totalmente fechadas ao evangelho, pessoas ricas, por exemplo, que levavam os filhos doentes e tinham tentado de tudo. Tentou medicina ali, não funcionava nada, o filho estava morrendo, levava para eles, a criança era curada e a pessoa se convertia por causa da cura. Então, o olhar que eu olho, né, para esse movimento, tá? Aqui num olhar pessoal meu, é de que Deus ele se moveu através das curas para que pessoas pudessem se achegar, né, à mensagem do Evangelho.
Então Deus ele não faz as coisas da mesma forma a todo tempo, né? Ele olha aquilo que a época necessita, aquilo que as pessoas estão necessitando ali no momento. E aí foram surgindo, irmãos, diversos outros nomes, além do William Branham e do Roberts, foram surgindo outros nomes como Kelly Osbourne, não tem? A. Allen, ela também, Jack Cole, o Osbourne também, né? Tem um casal, né? É um casal, não é? Eu sei que eu tenho um livro do Osbourne. Por aí enfermo, expulsar demônio. Acho que era um casal muito famoso da época, né? No livro fala. Era um casal que foi para a Índia, né? Acho que sim. Que são eles, né? Eles faziam muitos movimentos evangelísticos mesmo. Eram palcos, assim, que eles faziam. Se eu não me engano, até passaram por uma época também daquele Woodstock, quando teve. Acho que foram eles que passaram. Com os hippies. Os hippies. Legal. E também tem o Kenneth Hagin, que o pessoal conhece, só que esse Kenneth, nos dias mais recentes, né, nas décadas mais recentes, ele se tornou numa ênfase muito neopentecostal. Esses irmãos, na época, eram chamados de neopentecostais, porque eles estavam depois do movimento de Azusa. Mas eles não eram os neopentecostais como a gente conhece hoje, principalmente no Brasil, né, das igrejas universais, tal. Esse movimento, esse nome acabou ficando vinculado ao neopentecostalismo ali, que é muito focado na questão, principalmente da bênção financeira e tudo mais, em algumas curas. Então o Kenneth Hagin, ele foi para um lado assim muito místico da questão, muito envolvido na questão da teologia da prosperidade, tá? E aí, irmãos, nós temos ali no final de 1956 o fim desse movimento, tá? Então, cerca de 10 anos, né? Durou 10 anos o movimento. E esse final, né, esse encerramento desse movimento, ele surgiu por causa de contendas entre os evangelistas de cura e as denominações pelas quais eles pertenciam. Então, eles começaram a fazer coisas que as denominações não acreditavam, e aí começou a separar, então eu vou criar uma outra denominação. Aquela mesma história. Dizem que parte dessa contenda foi devido a ciúmes de algumas denominações. Então, haviam ciúmes porque eles eram mais evidentes do que a própria denominação que eles representavam. E em outras, dizem que é devido a escândalos morais de alguns evangelistas. Então, muitos acabaram ali caindo em escândalos, tanto de escândalos morais, adultério e tudo mais, quanto até heresias, tá? E aí o movimento acabou. Mas e aí Satanás sempre entra no meio, né? o Satanás entra e tenta inflamar. Eu achei legal o comentário da Carol Bazo sobre esse assunto. Ela fala assim que, infelizmente, vários desses evangelistas caem em pecado de heresia ou em questão de imoralidade em várias áreas. Mas há uma profecia sobre uma nova geração que iria se levantar no poder do Espírito Santo e que não seriam pessoas famosas ou pessoas isoladas. John Walker tem uma visão muito interessante sobre isso. Essa visão diz que Deus não quer usar um homem famoso com super dom de cura. Deus quer usar toda a igreja. Não é algo só para alguns, é para todos. Então, isso é algo maravilhoso, né, que esses irmãos eles entendem em relação a esse movimento. Que se dava um palco, então, para uma pessoa. Era o Roberts, era o William Branham. Nossa, maravilhoso, ele cura, tudo mais. Então, Mas você tinha essa ênfase. Até hoje, né? E uma pessoa. Até hoje Mike tem. Bickle, por exemplo. Às vezes Deus Na derrama uma bênção e dom sobre uma pessoa, e a pessoa vincula que o derramar do dom é uma evidência de que essa pessoa é santa e de que Deus ela tem um patamar com Deus mais elevado, e não significa nada, irmãos.
apenas Deus derramou algo para que essa pessoa abençoe outras. Não significa nada sobre a vida da pessoa, tá? Ela pode errar, cair em heresias, nós temos que julgar teologicamente o que eles estão fazendo, nós temos que buscar discernimento sobre algumas coisas, criticar quando deve ser criticado. E aí, esses irmãos falam que a ênfase que o olhar de outros irmãos sobre esse movimento, eles dizem que há uma profecia em que Deus ele iria usar uma geração, mas essa nova geração não ia levantar homens específicos, mas somente Deus usando a própria igreja. Então, não é um... O dom é de Deus, não é? Exatamente. Deus usa o homem como usa para pregar o evangelho. Então. E aí isso eu achei maravilhoso, bem encantador. Eu creio também nisso, que Deus vai usar um povo, que na verdade é a vontade de Deus, né? Usar um povo, né? Porque é esse corpo que simboliza o Filho. Por isso que não existe carreira solo no Evangelho. Por isso que muitos irmãos... A união do corpo. Sim. Por isso que muitos irmãos hoje dão essa ênfase ainda, de que vai ter um avivamento, de que não é... que vai ser um corpo, não vão ter os profetas em específico, mas é um corpo profético. Alguns falam, né, que não é um Elias que vai ser levantado, mas como que ele chama? Coletivo. Um Elias coletivo. O Fábio Coelho fala muito disso. Ele escreveu até livros em relação a isso, né, do que eles esperam, né, que um próximo avivamento e dons sendo derramados vai ser algo mais coletivo. Isso é legal, mas é o quê? É um olhar que nós temos que ter para esses movimentos, tá, irmãos? E olhar de forma humilde, entender e retirar pontos positivos, obviamente deixar de lado os pontos negativos. Sim, nós temos que criticar, né, as coisas, mas tentar extrair aquilo que foi bom dos movimentos, tá? Daí, Sérgio, se quiser colocar só antes da gente finalizar e ir para pausa, pedir para a Esther colocar um vídeo do Oral Roberts, tá? Como que eram essas campanhas. O vídeo está em inglês, tá, irmãos? Eu até deve ter em português, mas eu não achei. Então, bem legal, irmãos. Se os irmãos pesquisarem, né, o Oral Roberts no YouTube, vão ter vários vídeos assim, de algumas curas exatamente dessa mesma maneira. E assim, eu quero que os irmãos tenham um olhar para isso, tá? Sem julgamento, assim. Estejam abertos de que Deus pode fazer isso mesmo. Porque, às vezes, a gente já tem uma impressão nossa, por causa de experiências que a gente pode ter vivido e por, às vezes, ministérios que nós vimos que usavam isso de forma errada. Então, nós vemos, por exemplo, ali algumas pessoas com um chapéu, que não vou citar o nome, donos de emissoras aí de televisão, que têm ministérios que fazem exatamente isso, mas esses ministérios são o quê? Cópias daquilo. E às vezes alguns até relatando que eles contratam atores para fingir e tudo mais. Mas, irmãos, será mesmo que Deus, assim, de 10 curas que acontecem lá, Deus não pode uma delas ser verdadeira, sabe? Assim, às vezes, o que a gente tem que fazer, irmãos? Quando a gente olha todo esse mover do Senhor, a gente tem que sempre ter uma postura humilde, tentar reter o que é bom. Se a gente pega e rechaça tudo e fala que tudo é do diabo, é uma postura muito fácil. E o mundo não é fácil, irmãos. O mundo não é algo binário, é sim, é não. Não é. O mundo não é preto e branco, é cinza, é tons mais escuros. É algo difícil de você olhar, enxergar e falar, isso aqui é do diabo. Obviamente, tem coisas que são claramente do diabo, mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, não blasfemar contra o Espírito Santo, falar o que é blasfemar do Espírito Santo, você falar que algo que o Espírito está fazendo é do diabo, mas também
tá aberto a isso. E ser bem ponderado, tá? Achei Então, interessante que Jesus falou que quando nós orarmos o nome dele, né? E cremos que já recebemos, assim será conosco. Então nós somos desafiados a ter essa fé na nossa vida. Se Jesus falou, se a gente orar e crer que você recebeu, você vai receber. Fé. Então eu creio muito nesse ministério de cura. E eu acho engraçado que alguns, né, tentam explicar essas coisas usando ciência, ou falam que existe ali como se fosse uma hipnose que as pessoas estão fazendo. O cara já começa a usar ali algumas coisas da psicologia, que falam que existia algo que é uma visão puramente materialista da coisa, para você tentar explicar algo que não tem explicação. Irmãos, para você dizer que tudo isso aqui é do diabo ou tudo isso aqui é falso, você vai ter que falar que milhares e milhões de pessoas que viram, testemunharam, estão num surto coletivo. Entendeu? Então é algo assim, é difícil mesmo. Então por isso que a gente precisa ter uma postura mais humilde, tá, em relação a essas questões, tá? O perigo quando a pessoa, o servo de Deus, recebe uma bênção dessa e ele vê que Deus está abençoando, daqui a pouco ele se enche de soberba, ele acaba perdendo. Então é um perigo, a nossa própria carne é um perigo, você receber alguma coisa nesse sentido e depois achar que é alguma coisa. Pois é. Então vamos fazer a nossa pausa? Colocar para rodar a gravação. Agora nós vamos iniciar um outro movimento, tá? Então tivemos o movimento da cura divina, com esses evangelistas aí. E depois nós temos agora o chamado segunda chuva de avivamento, ou movimento da chuva serôdia. Também é um movimento que alguns chamam de avivamento, outros não. Mas isso aqui vai ter totalmente a ver com os ensinos lá que nós vimos dos primeiros pentecostais. Que teve essa relação aí com a chuva que eu falei no começo do estudo. Então eu dei aquele panorama ali para exatamente chegar nesse ponto, tá, da história. Esse movimento aconteceu em 1948, teve seu início, tá? E como é que iniciou? Em 47, no final do ano ali, um grupo de professores de uma faculdade bíblica do Canadá, eles foram a alguns cultos dirigidos pelo William Branham, em Vancouver. É interessante que esse movimento começou numa escola bíblica e é legal que teve vários movimentos, né, avivamentos, que tem a ver com pessoas que estavam em escolas bíblicas e estudando ali a palavra de Deus. Eu acho bem legal isso ao longo da história também, que Deus ele colabora também com o anseio, né, com o desejo das pessoas, né, de buscarem Ele ali pelas Escrituras também. Que isso possa também despertar o nosso coração, né? Aqui, de certa forma, uma escola bíblica, então a gente está aqui buscando o Senhor também. E Nossa. Uma escola pequenininha, mas é uma escola. A gente está aqui. E esse grupo, eles ficaram bem deslumbrados com o que o Branham estava fazendo, né? As demonstrações de dom de palavra de conhecimento e cura divina, e eles começaram a iniciar um movimento de oração, e eles oravam, jejuavam e estudavam as Escrituras para entender aquilo que eles estavam vendo, né? Eles viram, falaram, vamos estudar as Escrituras, vamos jejuar, vamos orar para tentar entender. Só que daí em 48, em 12 de fevereiro de 48, eles experimentariam uma manifestação em comum da presença de Deus e do poder de Deus, dando início ao movimento conhecido como Avivamento da Última Chuva ou Movimento da Chuva Serôdia, do Canadá.
o relato é o seguinte: tem um primeiro testemunho que é desse homem aqui, o Ernie Houghton. Ele era membro da faculdade e ele descreveu assim, que alguns dos alunos estavam sob o poder de Deus no chão, enquanto outros se ajoelhavam em adoração e louvor perante o Senhor. A unção se intensificou até que o temor de Deus se apossou de todos. Então o Senhor falou a um dos irmãos: vá e impõe as mãos sobre aquele aluno e ora por ele. Enquanto ele titubeava e contemplava, uma das irmãs que estava sob o poder de Deus se dirigiu ao irmão, dizendo as mesmas palavras anteriores, indicando o aluno pelo qual ele deveria orar. Ele obedeceu e foi-lhe dada uma revelação sobre a vida do aluno e seu futuro ministério. Depois disso, foi-lhe dada uma longa profecia sobre o que Deus estava prestes a fazer, tudo com precisão de minutos. O padrão para esse avivamento e muitos outros detalhes sobre ele foram dados ali. Então, logo depois desse mover, eles passaram o próximo dia investigando nas escrituras o dia inteiro, buscando trechos que confirmassem o evento do dia anterior. E aí, depois de 2 dias, eles escreveram a seguinte questão, né? Eles publicaram, falando assim: parecia que todo o céu se derramara sobre nossas almas e viera nos saudar. Logo houve uma manifestação visível dos dons quando eles oraram pelos alunos e muitos foram curados, pois foram recebidos dons de cura. E aí, irmãos, primeira coisa, né? Esse movimento da chuva serôdia, ele vai vir desse entendimento lá daqueles irmãos pentecostais que falavam das últimas chuvas, tá? Então, por isso que veio esse nome da chuva serôdia, que é a chuva de primavera. E depois, os irmãos podem ver que nesse relato do testemunho, é algo inusitado acontece. Deus pede para aquele homem ali que ele orasse por um aluno e colocasse as mãos sobre ele, né, em posição de mãos. Essa questão, né, posição de mãos, não era tão comum, irmãos, naquela época. Então, hoje é comum. Você vai orar por irmão, vou colocar a mão, pôr as mãos, orar, pôr as mãos sobre a cabeça. A gente tem um entendimento que veio de geração em geração carregado e simplesmente a gente faz hoje. Mas ali naquele momento da história, não se tinha toda essa ênfase. Nas orações de cura, eles colocavam as mãos ali nos membros e tudo mais, pela pessoa. Mas aqui se tem uma imposição de mãos para que os irmãos também chamam de transferência de unção, alguma coisa do tipo. Eu vou impor as mãos para que ela seja curada, ou para que eu tenha uma revelação sobre a vida dela, ou para que ela receba um batismo do Espírito Santo. Estou usando o nome, batismo do Espírito Santo, de acordo com o que os pentecostais dizem, tá? Mas aí eles começam a dar essa ênfase, tá? Em Azusa não se tinha tanto. Aliás, em Azusa também, o que se tinha, como eu falei no início da aula, se tinha uma espera pela manifestação do Espírito Santo. Então eles estavam ali no culto, orando e tudo mais, e aguardando o Espírito Santo se revelar. Então vinha ali muito com o dom de línguas e tudo mais. E eles não davam ênfase na imposição de mãos para receber dons. Eles davam mais ênfase no dom de línguas, não em outros dons. Já no movimento das chuvas serôdias, você vai ter imposição de mãos. Então assim, não é somente aguardar por Deus, mas eu vou impor as mãos sobre meus irmãos para que eles recebam alguma coisa. E também tem uma ênfase em todos os dons espirituais, não só falar em línguas. Então era o dom de cura, profecia e todos esses. Esses irmãos, eles começaram a estudar ali nas escrituras o que Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Então eles estudaram muitas listas ali de 1 Coríntios. Só que teve uma também que é a lista de Efésios 4, que vai falar sobre os 5 ministérios. Acho que os irmãos já viram, que alguns chamam de dons de Jesus, os dons do Filho, que são 5 ministérios, né? Você tem o ministério do pastor, do evangelista, do mestre, dos apóstolos e dos profetas.
São 5. Ao longo da história, nós vemos uma ênfase maior nos pastores, nos mestres, nos evangelistas, né? Então, a questão dos apóstolos, do dom de apóstolo, dom de profeta, isso foi deixado um pouco de lado, não visto como um ministério oficial. E foi no movimento das chuvas serôdias que eles resgataram isso. Olha, a Escritura fala de 5, então existem sim pessoas que são oficialmente profetas. Então você vê lá hoje, o camarada se intitula como profeta, igual o Dario, por exemplo, que veio aqui. Olha, profeta Dario. Da onde que está tirando isso? Está tirando dessa lista. E aí surgiu, na história, foi surgir muito nesse movimento. Esse resgate desses ministérios, do profeta e do apóstolo principalmente, que eram aqueles que foram deixados um pouco de lado. Em outro momento, irmãos, a gente pode entrar numa discussão se existem de fato apóstolos e profetas para os dias atuais, tá? Eu, pessoalmente, eu acredito que, de acordo com até o que a palavra diz da existência dos 5 ministérios, eu creio que existem sim dons de Deus. Então é um dom de Deus para o ministério profético, um dom de Deus para o ministério de apóstolo. Só que eu, pessoalmente, não gosto da pessoa usar um título. Por quê? Porque você, ao usar um título de profeta, ao usar um título de apóstolo, a pessoa, quem ouve isso, pode ter um falso entendimento, um entendimento equivocado das Escrituras, de que a pessoa está tentando ou se equivaler a um apóstolo como Paulo, como Pedro, ou se ela diz que é um profeta, às vezes a pessoa que ouve isso pode entender, o cara está se igualando a Daniel, o cara está se igualando aos profetas do Antigo Testamento. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Se eu vou usar esse título, é preciso que quem ouve tenha um entendimento do que são esses ministérios no Novo Testamento, a partir de Jesus e do derramar dele. Que o profeta não é equivalente ao profeta do Antigo, que o apóstolo não vai ser o dom apostólico não é equivalente aos primeiros apóstolos. Só que como não existe esse entendimento prévio, as pessoas vão entender de forma errada. Eu creio, isso aqui é algo pessoal, tá, irmãos? Que eu entendo, de minha interpretação. Eu creio que a pessoa não deveria se intitular, apesar de que ela pode se mover no dom. Então, como é que você vai ver isso? Você vai ver um camarada que abre várias igrejas e é uma pessoa que tem um dom nisso. Claramente o cara tem um dom apostólico. Só que o cara não precisaria ser chamado o apóstolo fulano, entendeu? Essa é a minha visão, tá, sobre isso. E também o cara, por exemplo, pode ter um dom profético, de se mover no profético e lançar palavras de profecia e tudo mais. Só que ele não precisaria se intitular, eu sou o profeta tal. Essa é a minha visão, tá, irmãos? Mas, voltando agora, eu fiz esse paralelo só para passar para os irmãos o que eu creio. Assim como, por exemplo, fulano tem um dom de mestre. Ele não vai se chamar, eu sou o mestre fulano, entendeu? Bom, tá bom. Isso aí é o que eu acredito, tá? Pode ser alguém titular. Não, Isso daí. Pode falar. tem pessoas que não aceitam, né? Esse auto-título de apóstolo. Aí você vai chamar de pastor. Aí tem que a gente conhece, né? Que ele assim, pastor não, apóstolo. Ou seja, ele acha que ele está acima nessa questão de exaltação, né? Então, ele não aceita chamar ele de pastor, ele corrige assim. Não, aí pastor não, apóstolo. Ou seja, eu sou mais um pastor, sabe? Porque Jesus disse, né? Eu sou pastor, né? Então, e a pessoa está lá em cima, a visão dele é totalmente diferente. E esse é um problema, irmãos. Bom, aí a gente tem que se virar, aprender a dirigir o carro com o carro em movimento. Mas enfim,
aí voltando, porque pode ocorrer exatamente essas falsas percepções, o cara se exaltar e tudo mais. Voltando aqui no movimento das chuvas serôdias, então pense que eles estão ali lendo as escrituras, olhando, olha, tem 5 ministérios, então existe. Essa é a percepção deles. E ok, é difícil para a gente fazer um julgamento, você está a anos de distância do movimento deles, eles olhando ali tudo aquilo acontecendo, então a gente precisa ter humildade em relação a isso, tá? E aí eles olham ali a lista de Efésios, então eles resgatam essa questão do profeta e apóstolo. E aí eles falavam até também que tinha-se que usar o dom de profecia para direcionar e escolher os candidatos aos ministérios e para a administração da igreja. Então eles falavam que tinha que alguém com dom de profecia tinha que revelar o cargo de cada um. Daí os irmãos imaginem o que aconteceu, né? Muitos do círculo pentecostal acabaram ficando em oposição a esse movimento, tá? Daí, de novo, pessoas saíram das suas denominações e acabaram se juntando a outras, e assim vai. E abrindo outras. E assim vai, assim vai. E aí outra ênfase é em questão das festas bíblicas de Israel, como concretizadas em períodos da história. E aí hoje, irmãos, a gente vê muito isso, muitos falando sobre as festas bíblicas, né? Aquilo que as festas bíblicas que Deus demanda para Israel, como aquilo que aconteceu ao longo da história. Então, por exemplo, o dia de Pentecostes é a festa de Pentecostes. O sacrifício de Jesus ali é a festa da Páscoa. Então eles vão falando que é o cumprimento ao longo da história. E isso teve como origem, principalmente, até eu acredito que já existia algumas visões escatológicas, mas aqui a partir do Chuvas Serôdias que eles vão dar uma ênfase muito grande nisso, nas festas bíblicas, tá? Até mesmo em questão de comemorar algumas festas. Então tinha uma visão escatológica vinculada a isso. E aí, por causa dessa ênfase escatológica das festas e tudo mais, eles acabavam abraçar uma visão de um poderoso avivamento antes do retorno de Jesus. Só que, e isso, irmãos, eu creio que está correto, de acordo com Joel. Só que qual era a ênfase deles? Esse avivamento viria para trazer um tipo de maturidade especial para os crentes que o recebessem. E o que aconteceu? Isso até é uma discussão, irmãos, que vai entrar muito numa ênfase escatológica que eu não queria entrar aqui hoje. Mas a gente sabe que os irmãos pentecostais, eles têm uma visão muito forte da questão do pré-arrebatamento, né? Do arrebatamento antes da vinda de Jesus. Uma vinda de Jesus secreta. Eles separam a segunda vinda de Jesus em 2 vindas. Uma secreta e uma visível. E isso está no entendimento, tá? De você ter uma visão das Escrituras que é chamado de dispensacionalismo. Eles creem que Deus trata o seu povo em dispensações. Gentios e judeus. Então eles separam. Deus vai tratar com os gentios na dispensação da graça, que eles chamam hoje. Então, trata com os gentios hoje, como se fosse a igreja de Deus. E o Israel, Deus vai tratar de uma forma diferente. Então, os pentecostais fazem essa divisão. O problema disso é você separar o que é físico e espiritual. E eu já falo para os irmãos que uma visão judaica sobre o texto bíblico é uma visão que crê que o que é físico pode ser espiritual. E aí que está o problema. Porque você separar, o que é bênção para a igreja é espiritual, e o que é bênção para Israel é bênção terrena. Só que para o judeu que lia o Antigo Testamento ali da época até de Jesus, a bênção terrena está vinculada com a bênção espiritual. Assim, não existe uma desconexão entre as duas.
Porque a gente tem a ideia de que o que é espiritual é imaterial. Só que essa visão de espiritual sendo imaterial vem de um pensamento grego, de filosofia grega. Porque os gregos criam que o corpo físico, carnal, era algo imoral. Então é o que eles chamam de imortalidade da carne. Então, para o grego, não importava o que eu fizesse com a minha carne. O que importava era a minha alma, que era mais elevada. E isso acaba entrando no cristianismo. E nós temos essas ênfases, né? Essa diferenciação entre o que é espiritual e o que é físico. Tanto que se eu perguntar para os irmãos, para onde nós vamos quando morrermos? Todo mundo vai ter uma ideia de um céu com os anjinhos, é algo muito etéreo, assim, algo que foge da nossa compreensão. Mas para o judeu, e é o que eu creio que acontece ali na visão do Apocalipse, é o céu que desce para a terra, né? É a Nova Jerusalém que desce para a terra. E então, é o quê? É algo físico, mas ao mesmo tempo espiritual. Jesus, ele ressuscita num corpo físico, mas é espiritual ao mesmo tempo. Tanto que ele come o peixe. Ele não fala assim, eu não vou comer porque eu sou um fantasma. Não, ele fala, toca em mim porque eu sou físico. Então veja como o físico e o espiritual, eles andam juntos. E é difícil para a gente, irmãos, pensar nessa maneira. Porque nós somos criados, né, com essa visão muito grega da questão. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eles tentaram separar essa bênção física da bênção espiritual. Então o entendimento deles, dessa chuva, é de que eles seriam mais elevados espiritualmente. E essa elevação espiritual que eles receberiam de Deus não importava muito bem com o que eles fizessem com a carne. Eles eram elevados espiritualmente. O que aconteceu? Essa visão acarretou numa criação de uma doutrina que eles chamam de manifestação dos filhos de Deus. Essa é a visão aqui do movimento das chuvas serôdias. Que tem a ver com esse pensamento, né, da separação do que é espiritual e do que é físico. Então, porque se você faz essa separação, irmã, é como se você cresce que, olha, Deus vai me abençoar, meu espírito, ele não peca, mas eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. E aí que está o problema. Por quê? Porque quando Deus fala, se abstenham da imoralidade sexual, o corpo, ele está vinculado com a alma e o espírito. Então, quando eu deixo de praticar a imoralidade sexual, é algo espiritual, sim. É tanto físico, o ato em si, que eu deixei de fazer, quanto espiritual. Eu estou tentando contra o meu corpo, mas ao mesmo tempo estou tentando contra o meu espírito. Corpo é o templo do Espírito. E às vezes a gente faz essa separação. E aí que está o perigo. Mas lá, porque nesse movimento, eles faziam. Eles faziam essa separação. Tanto que eles criaram essa doutrina, manifestação dos filhos de Deus. Que é o quê? Eles estavam crendo que Deus ia derramar algo espiritual. E aí o que ia acontecer? Esses crentes que iam receber, eles iam entrar no estado de impecabilidade, que eles não iam pecar mais, porque eles iam manifestar o reino adiantadamente. Aí que está o perigo, irmãos. Assim, eu estou falando aqui, também eu coloquei essa ênfase aqui do dispensacionalismo, dessa visão, irmãos. Eu não estou querendo atacar, não. Eu estou querendo mostrar da onde que surge essa visão, da onde que surge esse pensamento. Obviamente, enquanto eu falo aqui, eu também já dou a minha percepção do assunto, tá? Mas eu acho que é um grande erro essa separação do físico e espiritual, porque pode cair nessas questões. E aí, eles começaram a praticar um novo batismo nas águas, que eles chamavam de batismo para a imortalidade. Então, assim, a pessoa ela se batizava de novo
e diziam que ela não ia morrer. Pode, mas não tem a ver com aquela... Nunca ouvi dizer. Tem uma parte na Bíblia que fala, né, que tudo aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Não é nesse texto bíblico que ele se baseava, não, né? Ah, sim. Porque é a manifestação dos filhos de Deus. Eles usavam muito aquela questão, né, da criação, aguarda a manifestação dos filhos, mas também tem essa questão, né, acho que é de Romanos mesmo, né? Só que Paulo ali, ele está vinculando com uma vinda de Jesus e uma transformação do corpo. Porque esse corpo, ele é físico, mas ele está em pecado pela sua concepção pecaminosa. Mas ele não é porque ele é um corpo físico que ele é pecaminoso em si, porque nós não cremos que Jesus ele não teve pecado, mas ele viveu no corpo físico. Como que isso pode acontecer? Então, está vendo como que às vezes a gente cai numa questão sem refletir muito sobre o assunto, né? E então, na verdade, Deus ele vai transformar esse corpo, sim, mas ele vai continuar sendo físico. É isso que eu estou querendo dizer. Tem isso também. E no perfeito, irmã, perfeito. Só no soar da trombeta que os corpos vão ser transformados. Não antes, agora eu estou batizando, você vai transformando. É em 1 Coríntios 15, né, que vai falar isso do transformar dos corpos. Até entra na questão também do pré-tribulacionismo, porque ele fala, num abrir e fechar de olhos, daí quem crê no pré-tribulacionismo vai falar que é o arrebatamento, um abrir e fechar de olhos. Né? Não é verdade? Que muitos pensam assim. Só que quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, o abrir e fechar de olhos é da transformação dos corpos. Os irmãos podem até ver lá, 1 Coríntios 15. No abrir e fechar de olhos, os corpos serão transformados. Mas não fala que o arrebatamento é no abrir e fechar. Bom, é só um piscar. Mas... No arrebatamento ninguém vai ser transformado, vai ser levado. Isso. Vai ser transformado. Isso, mas eu estou falando assim que é algo que dentro do círculo pré-tribulacionista, alguns falam que o arrebatamento no abrir e fechar de olhos. Eles usam esse termo. Só que esse termo está vinculado ao 1 Coríntios 15, que está relacionado com com a transformação dos corpos, não com o arrebatamento em si. Tá? Ok. É que acaba entrando numa visão escatológica, né? Porque esse movimento está relacionado com a vinda de Jesus, né? Com o que eles pensavam sobre derramar das chuvas, a vinda de Jesus e tudo mais. E aí, irmãos, outro problema de eu desvincular a questão espiritual e física. O que esses irmãos... Olha como é problemático. O que esses irmãos começaram a fazer? Eles falavam assim, olha... existe... Quando Deus vai falar sobre o casamento, ele fala assim que o homem não separa aquilo que Deus uniu, né? Só que eles falavam assim, olha, fisicamente eu tenho a minha esposa. Só que espiritualmente eu estou casado com uma outra pessoa. Então ele fala assim, eu tenho minha esposa aqui terrena, mas espiritualmente eu sinto que o meu espírito ele está mais vinculado com a fulana, que é tipo a secretária do cara. E aí... Então, a gente já viu onde isso ia dar. Dizem que no começo, quando começaram a pegar isso, não tinha adultério. Era tipo assim, era uma amiga do cara, só que daí, obviamente, ao longo do tempo, né, o que aconteceu foi adultério e tudo mais. Então, tá vendo, irmãos? Perigo, eu tô alertando os irmãos, separar físico e espiritual. Tá. Quem consegue separar junto às medulas alma, espírito, corpo, é só o Senhor. A gente não consegue aqui, eu vou desvincular minha alma e meu espírito. Só o Senhor consegue.
E quando nós morrermos, nosso corpo pode estar aqui. Nossa alma, espírito ir para o Senhor. Mas Ele vai ressuscitar nossos corpos. E a nossa esperança está nisso, que Ele vai ressuscitar o corpo físico. Eu não vou virar um espírito para todo sempre. Como você vai crescer, né? Você vai crescer entre moço ou velhinho. Não se preocupe. Não, eu creio. Eu gosto da teoria que. Como a gente está agora. Vai ser como morreu. Ah, não, tem que ter cabelo pelo menos. Sacanagem, eternamente careca. Mas daí você troca por uma coroa. Pra esconder. Olha, eu creio que todo mundo vai ter a idade de Cristo. Alguns irmãos falam, né? Eu acho que todo mundo vai ter a idade de Cristo, que é o varão perfeito, né? Eu creio, todo mundo tendo a idade de Cristo ali, Mas é 33. Esse texto lá de Isaías que fala que a criança vai colocar a mão na cova do basilisco e tal. Sim. Ali fala sobre o reino milenar, Acho que vai ter criança. mas aí entra numa outra discussão, porque eu creio que existe a primeira ressurreição, que é quando Jesus vem, e existe uma segunda ressurreição, que é quando Jesus vai ressuscitar todo mundo, até os ímpios, para que eles sejam julgados. Entre isso está o milênio, né? E aí fala-se, né, abençoados são aqueles que participam da primeira ressurreição, A ressurreição porque não serão julgados mais e vão viver eternamente com Cristo. E aí entram esses textos onde fala do milênio, e falam de pessoas que vão viver nesse reino milenar, crianças, adultos. Fala assim que morrer aos 100 vai ser morrer jovem. Então pessoas vão morrer. E também é falado que Satanás, no fim do milênio, vai juntar as nações de novo para guerrear contra Cristo. Então vão ter pessoas que, dentro do milênio, com Cristo reinando, não vão ajoelhar para Cristo, ser rebeldes. Ou seja, são pessoas que não participaram da primeira ressurreição, porque quem participou da primeira ressurreição é povo de Deus e não pode pecar mais. Ou seja, irmãos, esse reino milenar, sim, vão ter pessoas ímpias ainda. Mas, por causa da presença de Deus no Filho, a vida vai aumentar de novo. Então lembra como era no começo o Éden? E aí as pessoas viviam muito tempo, daí foram reduzindo vida. É como se a expectativa de vida por causa da presença de Jesus vai aumentar de novo. Eu não tinha pensado nisso, eu queria perguntar para você. No milênio, a igreja vai estar arrebatada, vai estar uma igreja no céu e o povo vivendo aqui na terra, no milênio? Terra, irmã. Terra, tudo terra. Não vai ficar no céu, então a igreja não vai ficar Eu não creio, irmã. arrebatada. Eu não creio. E nem os dispensacionalistas do pré-tribulacionismo creem, né? Eles creem que a igreja permaneceria por um período de tempo, né? Que seriam as bodas do Cordeiro e voltariam. Eu não creio nisso, mas eu creio que tudo é em terra. O milênio é terreno, físico. Então nós vamos reinar em terra, físico. Não é? O milênio é depois do arrebatamento ou antes do arrebatamento? Depois. Quando Jesus vier, Ele vai instaurar esse reino Os milenar. arrebatados vão voltar com Jesus para reinar com ele. O Senhor falou que os mansos herdarão a terra. Herdarão a terra, exatamente. Não, certo. Acho que talvez com corpos Glorificados? Isso. glorificados. como Jesus fez, ele voltou, né? Como glorificado até comeu. Isso. Como anjos. Já comer? Acho que Ele como vai anjos. voltar e vai comer. Como anjos. É o que ele fala. O milênio, a igreja arrebatada assim com Jesus para reinar como anjos, com corpos incorruptíveis. Isso, perfeito. Enquanto vão existir pessoas que vão estar com o corpo normal. Exato. Só que assim, lembra que não é falado que Algumas nações nem iam morrer, né? Muita gente não agora eu não lembro. Muitas pessoas ali
na grande tribulação iam ser esmagadas pelo Cordeiro. Quando Jesus vier, muitas pessoas vão morrer. Irmãos, eu não sei se choca todos vocês, mas Jesus vai pisar na cabeça de muita gente. Não é o Jesus fofinho e tudo mais. Ele é o Senhor. É falado que a quantidade de sangue chegaria aos freios dos cavalos. Então é algo muito sério. Ele vem trazer juízo. E, obviamente, não é para gerar medo em nós, né? Mas a esperança da vinda dele. E porque ele vai trazer juízo aos maus, e os maus merecem. Mas, infelizmente, nós também. Ele vai dar toda a chance. Né? Enfim, mas O que eu ia falar? Às vezes a gente tem a percepção que todo mundo... Porque não é falado que ele ia esmagar todos aqueles que têm a marca da besta. Não é? Só que daí, como que dentro do milênio vão ter pessoas que não têm o corpo glorificado, que vão viver e morrer, e vão ter crianças e tudo mais, e elas não têm não têm o chip da besta, porque o chip aí não tem a marca da besta, eu já estava ouvindo o chip. Perdão. Ou seja, o que isso quer dizer? Vão ter pessoas que não receberam a marca da besta e não receberam a Cristo. E vão entrar no milênio. Então, existem questões escatológicas aí, irmão. Depois a gente entra, é um assunto muito legal. Eu estou aguçando. A marca da besta não abre mão de Jesus. Vai no sangue, você falou aí, não tem nada a ver. Não tem a marca, mas não tem Jesus. Exato. A marca da besta, né? Bom, daí a gente entra nisso nas aulas de escatologia. Mas aí, esses irmãos, infelizmente, né, das chuvas serôdias, fizeram essa divisão, corpo e espírito, né? E aí trouxe essas questões aí que eu quis falar. Mas, apesar disso, irmãos, os impactos são bem positivos do movimento, né? Teve a questão da imposição de mãos, recebimento de dons espirituais, essa ênfase em vários dons possíveis que é dado hoje, o resgate ali de alguns ministérios. Então foi um ministério, um mover muito interessante ao longo da história, tá? E eu gosto também dessa questão das chuvas, eu acho que é bem legal, faz bastante sentido com o Deus que derrama o seu espírito vinculando com o derramar da chuva, e que faz muito sentido. E eu acho que a gente pode usar isso aqui para também colocar no nosso coração e desejar que Deus derrame de novo, e desejar que Ele faça de novo, né, um grande derramar do Espírito, um grande avivamento nos nossos dias. Aí eu coloco aqui, irmãos, que nós temos que olhar com humildade para esses movimentos, com discernimento e sabedoria, e também saber que Deus usou essas pessoas, usou os movimentos, manifestou dons, trouxe novas ênfases teológicas, doutrinárias e boas práticas, apesar dos erros. Também esses movimentos da cura divina e das chuvas serôdias, eles foram um pontapé inicial para influenciar o movimento posterior de renovação carismática, que aí entra o movimento carismático, que é o movimento dentro das igrejas tradicionais, começaram olha, nós não somos pentecostais, mas nós cremos nos dons, então eles foram serem chamados de carismáticos. E isso aconteceu tanto nas igrejas protestantes quanto no catolicismo. O catolicismo romano também teve até... É legal que teve até um negócio lá no... Esqueci como eles chamam, mas o Papa, ele escreveu um negócio, eu não sei como chama, um documento em que ele atestava a questão dos dons, e até, acho que é Bento 23, eu não lembro agora, ele fala que os protestantes eram irmãos distantes dos católicos. Então, assim, ele meio que, sabe, ele pegou, existia um muro de divisão, né, entre protestantes e católicos muito grande, então, mas aí ele passa a reconhecer que, olha, pode ser que seja um irmão distante dos católicos, né,
assim, não chamava, passou a não chamar de hereges mais os protestantes. Por quê? Porque é esse movimento pentecostal, esse movimento ali dos avivamentos, da ênfase nos dons, que influenciaram teologicamente o catolicismo ali, da renovação carismática e essas igrejas tradicionais protestantes também. Então eles foram humildes nesse sentido, né? Falaram, olha, eles influenciaram, está existindo aqui dentro do catolicismo uma renovação carismática. Eu acho isso bem legal. Aí, até a gente pode ver hoje, né? Algumas pessoas falando que existem círculos lá do catolicismo que tem dons espirituais e tudo mais. Ah, mas por que Deus faz isso, apesar de nós crermos que eles estão errados teologicamente? Aí eu estava falando até com o Tonico, né? Deus é gracioso. Então, Ele pode fazer mesmo em erros. Como a gente viu aqui, muitos movimentos também estavam em heresias, em erros. Até relembra o montanismo lá do primeiro século, né? Que eles erraram, mas apesar disso, eles estavam dando ênfase aos dons no momento em que não se dava. Então, Deus é gracioso, tá? Nos Estados Unidos foi bem abençoado com muito avivamento lá. Nossa, é muita coisa lá, né? Mas também eu acho assim que eles são bons de documentar, né? Então você tem um foco muito grande neles, mas você vê muitos desses movimentos indo para as nações e vai saber o que Deus não fez nas outras nações. Esse que ano foi esse? 48, 50, década de 50, final do 40. Uma faísca, uma fatura grande aí de carismáticos, né? Eu me lembro quando eu estava estudando, eu morava em Campinas, eram muitos americanos lá, porque muito americano em Campinas, né? E eu participei de um 70 e pouco, participei de um grupo de oração e vinha americana e orava por cura. Ela falou para mim que a minha perna uma era mais comprida que a outra. Eu orava para acertar mesmo. Tinha dom de profecia, sabe? Então nós tínhamos, inclusive quando eu fiquei grávida do Guilherme, meu primeiro filho, nosso primeiro filho, nós estávamos participando desse movimento e uma pessoa lá que Deus levantou como uma profecia disse que o Senhor já nos dando uma bênção muito grande, sabe? Mas eu nem sabia que eu estava grávida e depois descobri. Que legal. O Guilherme. Que legal. Então, assim, veio desse movimento, acredito, esse mover dos Estados Unidos, eram muitos americanos. Lá tinha aquele Instituto Eduardo Lane, aquele hospital, tudo lá em Campinas, tinha muito americano. Então, eu participei do grupo. 70. Que legal. Ai, que bom ter até um testemunho da irmã Joyce. 72, 73. Que legal. Muito influenciado por isso aqui, provavelmente. Sim, influenciado. Muito bom. E é isso, irmãos. Eu acho que a próxima aula a gente vai falar daí sobre o avivamento da África do Sul, que a irmã sugeriu, até me deu aqui ó, Ela falou pra mim. emprestou aqui pra gente, ó, pra gente ler. A apostila. E também eu queria falar sobre essa renovação carismática por causa dos tradicionais, daí eu vou falar as diferenças com o pentecostalismo, porque eu creio que é o que nós somos. Então, queria deixar claro para os irmãos, porque a hora de verificar se vocês fazem parte ou não vai ser agora. E só a última frase aqui da Carol, ela fala assim sobre esse da chuva Sirodias, ela fala que eles não tinham parâmetros, foram desbravadores. Muitas vezes essas pessoas estavam sozinhas, tentando descobrir algo, tateando no escuro. Precisamos olhar com humildade, discernimento e reter o que é bom. Então é exatamente isso. Imagina que é algo novo acontecendo ali, os caras caíram em heresia, tudo bem, mas eles... Tudo bem, não é, assim, os irmãos entendam, né? Não é que está tudo bem eles pregarem heresias, mas tem que reter o que é bom, né? Tentar extrair algo de positivo. Nós somos meio que seres humanos, né? Só contar para vocês que uma época aqui na Igreja Juliana, a gente tinha um grupo bom, gostava de buscar de oração mesmo, né? E nós fazíamos vigília em casa e tinha um grupo bom da mocidade também. E veio uma moça do Espírito Santo, ela era da Igreja Maranata do Espírito Santo. E ela veio para a igreja e ela começou a
falaram, gente, vamos fazer reunião de oração, vamos deixar a igreja aberta. Então, durante todo dia, tinha uma portinha lá que você entrava, a gente ia orar, ia trabalhar, passava lá, estava aberto, ia orar, sabe? Fazíamos vigília, bastante oração direto, assim. E desse movimento maravilhoso, saíram 7 pastores. Desse movimento. 7 pastores. Foi a igreja, época que a nossa igreja ficava sem pastor. O pastor que foi embora, nós ficamos sem pastor, daí o povo começou a orar e batalhar, e igreja aberta, e oração, e vigília. Desse movimento saíram missionários, né? Missionários, não sei se foi 6 ou 7 pastores saindo dessa época, na mocidade das igrejas. Então é oração, oração é o foco, tem que estar em oração, não oração. Daí o Espírito Santo se vai. A oração, o jejum, a busca pelas escrituras, aqui nos Chuvas Serôdias eles faziam isso, né? Eu acho que você tendo essa fome por Deus, né? Essa fome ele vai manifestar, ele vai corresponder. E corresponde em avivamento, em derramar do Espírito. E você vê como que, às vezes a gente tem uma ideia errada do avivamento, né? Eu tenho que buscar avivamento só para ter alegria no meu culto. Não é isso, cara. Não é ter alegria no culto, é simplesmente porque o avivamento ele vai trazer essa dependência de Deus, essa vida com Ele, essa vida cheia de Deus. E o que acontece com alguém que é cheio de Deus? Manifesta frutos. Então, muitos vão para a missão, muitos têm o entendimento, olha, eu tenho que entregar minha vida, e vão fazer missão. Nossa, então você vê que é um poder de Deus mesmo. É poder de Deus derramado. Nós vamos ver aí, vocês vão gostar. A gente vai ver, depois que o Espírito Santo foi derramado, vinham centenas, milhares de pessoas, bruxos, eu quero Jesus, eu quero ser salvo, me tire dessas correntes. Centenas de pessoas aceitavam Jesus por dia. Eles não precisavam ir para a rua. Eles sentiam o poder do Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo ficou na cidade, naquela região. O povo vinha de longe, os bruxos, feiticeiros, vinham tudo para eles orarem e serem libertos. E milhares de pessoas aceitaram Jesus por curas maravilhosas. Por isso que eu achei lindo esse daí que vocês deram na vida. Não vai fazer isso, porque o avivamento é o reino de Deus na terra. Derrubar o pecado, derrubar a obra de Satanás. Eu acho que a igreja tem orado pouco, porque a gente tem visto o inimigo avançando no Brasil, com leis e tudo aí que estão querendo fazer sobre aborto, etc. E o que nós vamos fazer? Nós temos que clamar, temos que orar, temos que clamar. Não é hora assim de festinha mais. É a hora, irmãos. Chega de hora de festinha. Eu acho que realmente chega de festinha, chega de, sabe, eu quero só ter o meu culto aqui lotado. Não, é poder de Deus para testemunhar mesmo. E tem um irmão que fala assim que, eu não lembro de quem é essa frase, mas ele falou que você pode crer na teologia correta, ter uma visão correta sobre quem Deus é e tudo mais. Só que quando o seu período agora que você vive te exige um posicionamento, você tem que corresponder com verdade bíblica nesse teu período. Testemunhar aquilo que é concernente ao período que você está. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ter quem for aqui que pregue bonito, fale sobre a cruz de Cristo, fale sobre... Gente, se a gente agora não clamar, não falar contra o que tem se levantado, falando de aborto, falando de um monte de coisa, a gente não vai estar correspondendo com o que Deus espera para nós nesse tempo. Então, assim, eu posso vir aqui e falar de cruz de Cristo. Posso vir aqui e falar coisas bonitas que são verdades. Só que o que Deus está exigindo da gente nesse tempo agora? Sabe? Porque o que pode acontecer é o cristão se calar e continuar pregando. Tudo bem, o pessoal aí não está ligando para você falar sobre Jesus. Hoje, o que estão ligando é se você se posicionar contra o aborto e diversas outras questões. Então, Deus vai cobrar de nós, irmãos, um posicionamento. Até entra naquela questão, existem denominações que não falam sobre o pecado, sobre o inferno mais.
Então, assim, eles estão falando a verdade? Estão falando a verdade. Estão falando sobre a bondade de Jesus, sobre o amor de Jesus. Mas a gente não pode omitir as coisas. Seletivo nos assuntos. Ser seletivo. Que não confronta. E é uma tentação nossa, né? A gente chega no trabalho lá, os camaradas falando coisas. Enfim, irmãos,